Olá, seguimores! Estou muito youtuber, vou chamar vocês assim. Hoje nós vamos para a parte 2 do conteúdo de radioatividade. Espero que vocês tenham assistido ao filme que eu indiquei. Coloquei o link lá com o título de HE, Horário de Estudo. Assistam porque é um filme muito bom, que com certeza vai agregar conhecimento para vocês, não só para a vida, para a gente saber coisas que acontecem no nosso cotidiano, mas também para questões de vestibular e tudo mais. Na aula número 1, nós falamos sobre o acidente de Chernobyl, que aconteceu lá na Ucrânia, a explosão do reator número 4. Mas vocês sabiam que no Brasil também houve um acidente radioativo? Não foi uma explosão, mas com certeza foi um dos acidentes mais sérios que já aconteceu no mundo. Eu não vou dar tantos detalhes, porque eu vou colocar um link para vocês em Química Experimental, que é um documentário muito pequeno, 20 minutinhos apenas, que conta bem direitinho todo o processo e como que estão as coisas hoje. Mas, de forma geral, aqui no Brasil, em Goiânia, em 13 de setembro de 1987, duas pessoas que trabalhavam com ferro velho, que foi o Roberto e o Wagner, eles encontraram uma cápsula que continha uma substância radioativa, que é o césio 137. Quando a gente colocar assim o nome do elemento, tracinho 137, é a massa desse elemento, tá bom? Então, eles encontraram essa cápsula aqui, levaram para casa, porque trabalhavam com ferro velho, viram um negócio bem grande, caraca, vamos vender, vamos ganhar um bom dinheiro. Quando eles chegaram em casa, que eles abriram a cápsula, eles viram um pó que brilhava no escuro, ficava um azul muito bonito. E eles ficaram, nossa, que coisa perfeita! E saíram mostrando a uma galera o que foi que aconteceu. Um montão de gente foi infectada e houveram algumas mortes também. Então, assistam o link que eu vou deixar para vocês, assistam o documentário. É muito bom a gente se informar, porque grande parte de acidentes domésticos e de acidentes no trabalho e tudo mais é falta de informação, tá? Então, conhecimento é uma coisa que nunca vão tirar da gente. A gente estuda um monte de conteúdo, um monte de coisa que a gente pensa que só serve para vestibular, só que não é verdade. Então, vamos aí aprender para que a gente não cometa esses erros e a gente saiba identificar quais são as coisas que são perigosas, o que a gente pode pegar, o que a gente pode cheirar e tudo mais, tá bom? Nós vimos na aula passada também que existem 3 partículas radioativas fundamentais, que é a alfa, beta e a gama. Dentre as 3, a partícula gama, ela é a mais perigosa, ela tem uma maior velocidade e ela consegue penetrar facilmente no nosso corpo e consegue até penetrar, não toda, né, mas um pedaço de placas de chumbo. E nós vamos ver um pouquinho das leis da desintegração. O que é a desintegração? É quando o núcleo, ele se quebra, ele se rompe e assim ele emite as radiações. A primeira lei é a lei de Soddy. E o que é que diz essa lei? Que quando um átomo ele emite partícula alfa, ele, além de emitir a radiação, ele se transforma em outro átomo. Vamos ver aqui esse desenho. A gente tem aqui um átomo que representa o urânio, que aqui em cima, ó, a massa fica em cima, 232, e aqui embaixo, 92, que é o número atômico. Aqui tem uma setinha representando que ele emitiu a partícula alfa. O alfa a gente também pode chamar de gás hélio, certo? Ou só hélio, ou partícula hélio, porque a massa do hélio é 4 e o número atômico do hélio é 2, igual à partícula alfa. Setinha aqui, que é para indicar uma reação química, a gente representa as reações por setas. Então, antes da seta, a gente tem o reagente, que aqui a gente chama de nuclídeo pai, que é quem inicia a reação radioativa.
E o último nuclídeo formado, ou os nuclídeos formados depois, os produtos, que é depois da seta, nós chamamos de nuclídeo filho, que é aquele originado pelo átomo inicial, tá? Então, depois da seta, a gente tem aqui, ó, TH. Se tem uma letra diferente, indica que houve formação de um elemento químico diferente, tá bom? Então, aqui em cima, massa 234, número atômico 90. Então, o átomo, quando ele emite radiação, ele se transforma em um novo átomo, tá bom? Em um novo elemento químico. E nesse caso, o que foi que aconteceu com a massa? Ó, antes era 238 e virou 234. Cadê os outros 4? Ó, o 4 aqui é da partícula alfa, do hélio, tá? E aqui, ó, era 92 e depois da seta ficou 90. Cadê os outros 2? Tá aqui embaixo, no hélio. E a gente pode ver, a gente nem sempre vai ter desenhos bonitinhos pra gente analisar. A gente analisa as equações químicas. Então, embaixo, nós temos uma equação. Então, urânio, 238,92, seta, sempre. Aí, eu vou colocar o elemento, a partícula radioativa, seja ela alfa, beta, gama. E vou colocar o nuclídeo filho, o átomo que ele se transformou. Então, a lei de Soddy, ela vai dizer, ó, que quando um átomo emite partícula alfa, formam-se átomos de outro elemento químico com número atômico menor em 2 unidades. Então, era 92, ficou 90. E a massa menor em 4 unidades. Então, era 38, era 238, ficou 234, tá bom? Então, sempre a soma das massas que eu tenho aqui, tanto da partícula quanto do elemento, ó, 4 com 234, tem que ser o que eu tinha antes da seta. A mesma coisa vale para o número atômico. Então, 2 com 90, 92. A segunda lei da radioatividade é a lei de Soddy, Fajans e Russell. Então, na primeira lei, Soddy percebeu sozinho, só que na terceira houve essa contribuição de Fajans e Russell, que vai ser em relação à partícula beta. Então, quando um átomo emite partícula beta, o átomo formado, o nuclídeo filho, ele aumenta em uma unidade, certo? E a massa permanece a mesma. Por quê? Se a gente for analisar aqui, ó, na equação química, a partícula beta, ela é 0 e menos 1. Vocês estão vendo aí eu movimentando a setinha? 0 e menos 1. Então, ó, 137 mais 0, 137. 56 menos 1, 55. Então, sempre que emitir uma partícula beta, vai diminuir o número atômico em uma unidade, certo? E a massa não vai se alterar. Não existe nenhuma lei para a partícula gama, só que aí eu coloquei só para a gente analisar. Quando emite partícula gama, não há mudança de elemento químico, porque a partícula gama é 0 e 0. Então, 238 com 0, 238. 92 com 0, 92. Então, só emite a onda eletromagnética, tá bom? Não vai haver formação de um novo elemento químico. De forma geral, em uma reação nuclear, a soma dos números de massa dos reagentes é sempre igual à soma dos números de massa do produto. No final desse vídeo, eu vou responder alguns exemplos que eu acho melhor resolver à mão do que colocar no slide, tá certo? Vamos falar rapidamente sobre bombas atômicas. Então, a gente pensa que uma bomba é um negocinho bem pequenininho, mas é um trambolho desse tamanho e tem quilos e quilos de massa e libera muita energia. Einstein, ele falou que não sabia como seria a Terceira Guerra Mundial, mas com certeza saberia como é a quarta, seria com paus e pedras, porque uma bomba atômica, ela tem um poder de destruição enorme, então acabaria com praticamente tudo. Então, para ter uma outra guerra, a gente teria que usar as coisas da natureza. Espero que não seja necessário ter
Terceira guerra, não necessário, né? Guerras não são necessárias, mas espero que não aconteça. A explosão de uma bomba nuclear, ela apresenta um formato de cogumelo. É só a gente observar aqui, ó, nesse primeiro gifzinho. E aqui, quando explode o elemento em questão, as bombas, geralmente, elas são feitas com urânio, mas também podem ser feitas com outros elementos radioativos, como polônio, como césio, enfim. E aí, libera muita energia, e essa energia, que tem as partículas radioativas, liberam nêutrons, que é uma partícula que choca, que bate em outro átomo, porque a gente viu que quando há uma desintegração, uma explosão, digamos assim, o núcleo ele se quebra, emite a radiação e se transforma no novo átomo. Aí o que é que acontece? Esse novo átomo, ele vai se quebrar e vai se transformar em outro. Aí esse vai se transformar em outro, que vai se transformar em outro, e liberando radiação. E assim vai se transformando em outros átomos que também são radioativos e cada um liberando a sua quantidade de radiação. Por isso, a gente chama de reação em cadeia. As bombas atômicas que houveram, assim, uma grande devastação, foi as lançadas em Hiroshima e Nagasaki, que foram praticamente destruídas. Vocês podem dar um Google aí, eu não coloquei muitas imagens, poderia ter colocado, né? Mas não coloquei, de imagens de como ficou Hiroshima e Nagasaki. Elas não estão cidades fantasmas como Chernobyl por conta da quantidade de radiação. Então, em Chernobyl, a quantidade foi muito maior, por isso, e é constante, é uma liberação constante, porque o reator ainda está ali. E aí, em Hiroshima e Nagasaki, tiveram, sim, os seus problemas, tanto com mutação genética em plantas, animais, pessoas, muitas mortes, mas a quantidade não se compara a Chernobyl, então pode ser habitada depois de um tempo. E esse processo de explosão, de desintegração que acontece nas bombas atômicas, guardem bem, nós chamamos de fissão nuclear. É o que acontece também nas usinas nucleares. Quem assistiu o filme, com certeza vai lembrar, o cara no começo, ele explica como acontece como a formação de energia numa usina. E aí é o mesmo processo da bomba atômica. O átomo grande, de massa grande, ele se quebra, por isso nós chamamos de fissão, que é quebrar, romper o núcleo. Só que existe também uma bomba que acontece a fusão nuclear, que é a junção de elementos. Então, fissão, quebra, fusão, junção. E a bomba de hidrogênio é a arma mais poderosa até o momento. E ela libera 57 megatons, que é a unidade que a gente usa para medir a energia liberada pela radiação. Então, Deus nos livre de algum louco um dia liberar essa bomba. Nós sabemos que a Rússia e os Estados Unidos, eles têm bastante tecnologia, conhecimento sobre bombas, sobre radioatividade, eles trabalham muito com isso. Então, torçamos para que não seja, eu quero usar necessário, mas não é necessário, que eles não inventem de fazer essa bela bosta. Uma coisa extremamente importante, a nível de vestibular mesmo, é nós sabermos a diferença entre fissão e fusão nuclear. Então, aqui no primeiro quadrinho, explica sobre a fissão, que é a quebra, a divisão do núcleo de um átomo radioativo. Ocorre de forma espontânea, mas também pode ser de forma induzida. E a fissão, a gente consegue armazenar a energia da quebra do núcleo e assim produzir energia nuclear, que é o que acontece nas usinas. Eles pegam a energia da radiação, da quebra do núcleo, e eles conseguem armazenar e assim gerar energia elétrica a partir da energia nuclear. E é realizado com átomos de massa grande, tá bom?
A fusão é a junção de dois núcleos. Eu só consigo lembrar de Dragon Ball Z, a galerinha fusão. E o que é que acontece? Os dois lá, eles conseguem juntar e se transformar em um muito mais forte. Então, quem assiste Dragon Ball, com certeza vai diferenciar facilmente fissão e fusão. Quem assiste não, né? Quem assistiu. Mas pode assistir ainda na Netflix. Na Netflix. A fusão, ela só é acontecida em altas temperaturas e no Sol, a gente tem a energia solar, correto? A energia solar é a energia proveniente da fusão, da junção de átomos de hidrogênio que vão se transformar em gás hélio e liberar uma quantidade de energia. Então, consegue ter essa energia pelo calor do Sol. É muito difícil manipular em indústrias como a fissão, que produz energia a partir da quebra. É muito difícil acontecer a fusão em usinas e tudo mais, porque precisa de altas temperaturas. E aí é bem complicado. Mas aí gera energia, uma grande quantidade de energia. Por isso, ó, que a bomba de hidrogênio é extremamente perigosa. E é realizado com átomos de massa pequenina. Então, essa é a principal diferença. Fissão acontece com átomos com massa grande e fusão acontece com átomos de massa pequena. Vamos ver um exemplo. Quando a massa, essa questão aqui é da Mackenzie, de São Paulo. Quando a massa de nuvens de gás e poeira de uma nebulosa se adensa, a temperatura aumenta, atingindo milhões de graus Celsius. Mano, imagina milhões de graus Celsius. Você com 40 graus Celsius, você já tá se ardendo de febre, imagina milhões. Mano, sério, eu sou apaixonada por isso. Fantástico. Voltando. Então, átomos de hidrogênio se fundem, se juntam, fundir se juntam, gerando gás hélio, com liberação de quantidades fantásticas de energia. A fornalha está acesa, nasce uma estrela. A respeito da reação nuclear dada, é correto afirmar que, aí ele dá aqui as reações que acontecem e dá as opções. Então, ó, o que tem aqui, ó, o hidrogênio, que massa 1, número atômico 1, com hidrogênio, massa 1, número atômico 1, que formou o hidrogênio de massa 2. Aí esse composto se junta com esse, que forma o hélio, e assim vai. Então, a gente tá vendo ó, que são átomos que têm massa pequena, massa 1. Quando a gente fala de urânio, polônio, eles têm massa 239, 250, 300 e pouco. Então, é isso, massa pequena, certo? 1, 2, 14, 27, 30, ok? Então, se tem massa pequena, então é uma fusão nuclear, ok?